A ilha de Alcatraz não era apenas uma prisão, era uma declaração de soberania da justiça americana sobre a vontade humana. Situada no coração gélido da Baía de São Francisco, ela se erguia como um dente podre na boca do oceano. O vento ali não soprava, ele chicoteava, carregando o cheiro de sal e o desespero de homens que o mundo preferia esquecer. Para Frank Morris, a primeira visão de Alcatraz foi uma lição de matemática. Enquanto o barco da guarda costeira cortava as águas cinzentas, ele não via apenas muros, ele via ângulos, ele via o tempo de reação das correntes, ele via a frequência rítmica das luzes de busca. Frank tinha um QI que o colocava no topo da pirâmide intelectual do país, mas ele não usava sua mente para construir pontes ou resolver equações teóricas. Ele a usava para encontrar fendas. Ao entrar no bloco B, o som era o que mais impressionava. Não era o silêncio, mas o zumbido constante do metal contra o metal. O bater das grades, o slam, era o metrônomo da vida ali. Frank foi escoltado por guardas cujos rostos eram tão inexpressivos quanto as paredes de granito. E já havia passado por Atlanta, Louisiana e outras tantas caixas de ferro. Alcatraz era o destino final, o lugar onde a esperança ia para morrer. Os irmãos Anglin, Clarence e John já o esperavam. Eles não tinham o intelecto acadêmico de Morris, mas possuíam algo igualmente vital: a inteligência da terra. Nascidos na pobreza rural, cresceram nadando nas águas bravas do lago Michigan e aprendendo a consertar motores com arames e cuspe. Eram homens de mãos calejadas e paciência infinita. O encontro inicial foi sutil. Na fila do refeitório, entre o cheiro de guisado barato e o vapor das bandejas de metal. Dizem que esta é a prova de fugas, murmurou John, sem desviar os olhos do prato. Tudo o que o homem constrói, o homem pode destruir, respondeu Frank. Sua voz era um sussurro frio. A partir daquele momento, a célula de inteligência foi formada. O plano não nasceria de uma explosão ou de uma rebelião sangrenta. Ele nasceria da erosão. A engenharia da fuga começou com o objeto mais mundano possível: uma colher de metal roubada do refeitório. Mas Frank sabia que o concreto de Alcatraz tinha um segredo. A prisão era velha. A maresia, o sal constante e a umidade haviam, ao longo de décadas, penetrado na estrutura, causando o que os engenheiros chamam de lepra do concreto. Por baixo da camada externa dura, o interior estava ficando quebradiço. O alvo era a grade de ventilação no fundo de cada cela, medindo apenas 15 por 23 centímetros. O plano era expandir esse buraco o suficiente para que um corpo humano pudesse deslizar. O trabalho era uma tortura física. À noite, Frank se ajoelhava no chão úmido. Ele usava a colher, cujo cabo havia sido reforçado com o metal de um motor de ventilador quebrado, para raspar o cimento. Raspa, raspa, pausa. Ele tinha que cronometrar cada movimento com a música. Durante a hora da música, quando os detentos podiam tocar seus instrumentos para aliviar a tensão, o som de um acordeão ou de um violão mal afinado servia como cobertura acústica. Cada grama de pó de concreto removida era um problema logístico. Onde esconder os detritos? Eles escondiam o pó nos bolsos durante o dia, dispersando-o discretamente no pátio de exercícios, como se estivessem semeando o próprio chão da prisão com a poeira de sua liberdade. A maior barreira não era o concreto, era a contagem de corpos. Os guardas faziam rondas a cada hora. Como cavar durante a noite sem ser notado? Foi aqui que a genialidade de Frank Morris encontrou a habilidade manual dos Anglin. Eles precisavam de dublês. Usando uma mistura de sabão, papel higiênico, pó de concreto e tinta roubada da oficina, eles começaram a esculpir cabeças. Mas não podiam ser apenas formatos de cabeça. Precisavam de realismo. Eles coletaram cabelos reais no chão da barbearia da prisão. No brilho fraco das luzes do corredor, aquelas cabeças de durepoxi improvisado, posicionadas sobre os lençóis, eram indistinguíveis de um homem dormindo. Foi o primeiro uso de efeitos especiais para enganar um sistema de segurança máxima.
Frank olhou para sua própria réplica em uma noite de teste. Era como olhar para o próprio cadáver. Estamos morrendo para este lugar, pensou ele, para podermos nascer em outro. Enquanto o mundo pensava que eles estavam trancados, os três e um quarto cúmplice, Allen West, que eventualmente ficaria para trás, descobriram um corredor de serviço não vigiado atrás de suas celas. Era um labirinto de canos de metal e poeira acumulada desde os anos 30. Ali, eles estabeleceram o que Frank chamava de nossa fábrica. Usando mais de 50 capas de chuva de borracha, roubadas ou trocadas por cigarros, eles começaram a fabricar o impossível: um bote salva-vidas. Não havia cola industrial. Eles usavam o calor dos canos de vapor da prisão para vulcanizar as costuras das capas de chuva. Era uma técnica rudimentar, mas eficaz. Eles construíram o fole manual a partir de um acordeão para inflar o bote. Cada peça de equipamento era testada em silêncio absoluto. Se uma costura estourasse, o barulho ecoaria pelo poço de ventilação e o sonho terminaria em uma cela de isolamento, o temido buraco. O desafio final era o estreito de Golden Gate. A água ali raramente ultrapassa os 10 graus Celsius. Um homem médio sobrevive menos de 20 minutos antes que a hipotermia paralise os pulmões. Frank estudava as tabelas de marés que encontrava em jornais velhos na biblioteca. Ele não queria apenas sair da ilha. Ele precisava que a maré o levasse para longe, em direção à Ilha Angel, e não para o mar aberto, onde a morte seria certa. Atrás das paredes das celas do Bloco B, existia um segredo arquitetônico. Um corredor de serviço estreito, preenchido por tubagens de ferro fundido que transportavam água, esgoto e calor. Para os guardas, era apenas um espaço vazio necessário para a manutenção. Para Frank Morris, era o seu escritório. Após meses de raspagem minuciosa com as colheres reforçadas, o buraco na cela de Frank estava finalmente pronto. Naquela noite, ele testou a passagem. Com o corpo coberto de pó de concreto e suor, ele deslizou para fora da sua cela pela primeira vez. O ar no corredor de serviço era viciado, com cheiro de ferro velho e umidade secular. Frank não estava sozinho. Clarence e John Anglin já estavam lá, tendo atravessado suas próprias grelhas. Ali, no topo do terceiro nível de celas, eles montaram uma oficina clandestina. Era um feito de audácia absoluta. Enquanto os guardas caminhavam a poucos metros de distância lá embaixo, fazendo as contagens noturnas, os três homens operavam uma linha de montagem de fuga. O maior desafio era a Baía de São Francisco. Nadar estava fora de questão. As correntes eram traiçoeiras e a temperatura da água faria o coração parar em minutos. Eles precisavam de um navio. John Anglin tornou-se o mestre de obras. Ele conseguiu contrabandear mais de 50 capas de chuva de borracha e nylon fornecidas pela administração da prisão para os guardas e trabalhadores do exterior. Através de um sistema de trocas que envolvia maços de cigarros e favores, eles acumularam o material. A técnica de construção era brilhante. 1. Vulcanização caseira. Eles usavam os canos de vapor quente que passavam pelo corredor para derreter ligeiramente a borracha das capas, unindo as extremidades. 2. Costura e selamento. Usando agulhas improvisadas e fio de nylon retirado de redes de pesca, eles reforçavam as juntas. 3. O fole de ar. Para encher o bote sem fazer barulho, adaptaram um pequeno acordeão. Ao bombear o instrumento, o ar era forçado para dentro da estrutura de borracha, expandindo-a silenciosamente. O bote finalizado tinha cerca de 4 metros de comprimento. Era uma balsa de sobrevivência improvisada que, teoricamente, suportaria o peso de 3 homens adultos. Mas a teoria e a prática, nas águas do Pacífico, raramente se encontram de forma pacífica. A tensão começou a desgastar os nervos dos Anglin. Clarence, o mais impulsivo, quase foi apanhado quando um guarda notou uma mancha estranha na sua grelha de ventilação. Frank teve de intervir,
criando uma massa de sabão e pó de papel para disfarçar as fendas durante o dia. Eles viviam uma vida dupla. Durante o dia, eram prisioneiros modelo. Frank passava horas na biblioteca, fingindo ler clássicos, enquanto na verdade estudava mapas de correntes marítimas e diagramas de ventilação. Clarence trabalhava na barbearia, o que lhe permitia recolher discretamente o cabelo humano necessário para as cabeças falsas. As cabeças de boneco, os dummies, estavam agora quase perfeitas. Eles usaram tinta cor de carne roubada da oficina de artes e camadas de verniz para simular o brilho da pele humana sob a luz fraca. Numa noite de ensaio, Frank colocou sua réplica na cama e afastou-se. O efeito era arrepiante. No escuro, parecia que ele estava olhando para o seu próprio cadáver, uma representação física do homem que ele estava tentando deixar para trás. Ellen West, o vizinho de cela, era o quarto homem. Foi ele quem primeiro descobriu a vulnerabilidade do sistema de ventilação no teto. Entretanto, West era lento. Enquanto os outros três avançavam com a precisão de um relógio suíço, West lutava para alargar o seu buraco de saída. Frank Morris sentia o tempo a esgotar-se. A administração de Alcatraz estava planejando uma renovação de tubagens, o que significaria guardas e operários patrulhando o corredor de serviço constantemente. "Temos de ir", disse Frank em uma reunião sussurrada atrás dos canos. "E o West?", perguntou John. "Se ele não estiver pronto quando a maré estiver certa, ele fica. A Bahia não espera por ninguém." Junho de 1962 chegou com uma névoa densa que engolia a ponte Golden Gate. Frank observava o nevoeiro da janela do refeitório. Aquela era a cobertura perfeita. Ele precisava de uma noite onde a visibilidade fosse quase nula para as torres de vigia, mas onde a maré estivesse a vazar, empurrando para fora da ilha em direção à costa. Ele calculou a data, 11 de junho. A lua estaria minguante, o que significava a escuridão quase total. As tabelas de marés indicavam que por volta das 22 horas, o fluxo de água seria o mais favorável. O plano final estava traçado. 1. Sair pelas grelhas após a contagem das 23h30. 2. Reunir o equipamento no corredor de serviço. 3. Subir pelo poço de ventilação até o telhado da prisão. 4. Descer por uma tubagem de drenagem externa, evitando os holofotes. 5. Alcançar a margem nordeste da ilha, longe das metralhadoras das torres principais. Naquela noite, o refeitório estava estranhamente silencioso. Frank Morris olhou para os irmãos Anglin. Não houve acenos, nem palavras, apenas um olhar compartilhado. Eles sabiam que nas próximas 12 horas ou estariam mortos no fundo da baía, ou seriam as únicas pessoas na história a derrotar o rochedo. Ao regressarem às suas celas, o som metálico das portas a fechar soou para eles como o disparo de partida. Frank deitou-se na cama, o coração a bater contra as costelas. Ele esperou pelo som dos passos do guarda na ronda de verificação. "Tudo em ordem, Morris?", perguntou o guarda, passando a lanterna rapidamente. "Tudo em ordem", respondeu Frank, com a voz mais calma que já alguma vez teve. Assim que o som dos passos se desvaneceu, Frank levantou-se. Ele removeu a grelha falsa, colocou a cabeça de boneca no lugar da sua, ajustando os lençóis para criar a ilusão de um corpo cansado. Com um último olhar para a cela que o conteve por anos, ele deslizou para o escuro. O jogo tinha começado. Às 21h35 de 11 de junho de 1962, o Bloco B mergulhou em silêncio artificial.
Frank Morris estava dentro do corredor de serviço, o espaço entre a vida que ele conhecia e o vazio do desconhecido. O cheiro de poeira seca e graxa era sufocante. Ao seu lado, os irmãos Anglin emergiam das sombras. Eles estavam ofegantes, mas seus movimentos eram treinados. Houve um problema imediato. Alan West não conseguia passar pela grade. O cimento em volta de sua ventilação não havia cedido o suficiente. Frank ouviu o desespero sussurrado de West do outro lado da parede. "Me ajudem! Me deem mais alguns minutos!" Frank olhou para os irmãos Anglin. No cronômetro mental de Morris, os minutos agora eram mais valiosos que ouro. "Não podemos esperar", sussurrou Frank. Foi uma sentença de morte para a liberdade de West. Sem olhar para trás, os três começaram a escalada. O corredor de serviço terminava em um poço de ventilação que levava ao teto. Eles subiram por canos de ferro que rangiam sob o peso de seus corpos. Cada som parecia um tiro de canhão no vazio da prisão. Frank liderava, carregando o fardo pesado do bote de borracha dobrado e os remos improvisados. Eles alcançaram o topo do poço, onde um ventilador gigante bloqueava o caminho. Usando uma barra de ferro, eles forçaram as pás. O metal gemeu. Eles congelaram. Lá embaixo, no pátio, os holofotes varriam o perímetro rítmico. O vento da baía uivava pelas frestas, um prelúdio do que estava por vir. Um a um, eles se espremeram para fora, saindo no teto da prisão. Estar no telhado de Alcatraz era como estar no topo de uma fortaleza medieval. A névoa estava densa, como Frank previra, mas o brilho das luzes da cidade de São Francisco ao longe era uma provocação cruel. Estava tão perto, mas separada por 3 quilômetros de águas fatais. Eles se moveram como espectros, rastejando sobre o concreto para evitar serem silhuetados contra o céu pelas torres de vigia. Chegaram a um cano de drenagem de 15 metros na parede externa. "Eu vou primeiro", sinalizou Clarence Anglin. Ele deslizou pelo cano com a agilidade de um homem que sabia que o chão era a sua única salvação. John o seguiu. Frank, o arquiteto de tudo aquilo, foi o último. Seus pés tocaram a areia da borda noroeste da ilha. Eles estavam fora dos muros, mas ainda estavam na prisão. A ilha era Alcatraz, a água era o carcereiro. À beira da água, o frio era um choque físico. As ondas batiam contra as rochas pontiagudas com uma violência monótona. Eles retiraram o bote de capas de chuva. John começou a bombear o fole do acordeon. O som estava abafado pelo vento, mas para Frank soava como um grito. O bote começou a ganhar forma, um monstro de borracha preta e remendos de cola industrial. Eles o lançaram na água. A maré estava mudando. A correnteza começou a puxar o bote antes mesmo deles subirem. "Entrem, agora!", ordenou Frank. Eles se jogaram na embarcação instável. A água gelada imediatamente penetrou pelas frestas, molhando seus pés. O bote balançava perigosamente. Frank e John pegaram os remos de compensado e começaram a lutar contra a força do Pacífico. A 100 metros da costa, a ilha de Alcatraz desapareceu na névoa. Eles estavam sozinhos. O silêncio era interrompido apenas pelo estalo das ondas contra o bote de borracha. A cada remada, a correnteza de refluxo tentava arrastá-los para o oceano aberto, para além da Golden Gate, onde a morte era certa. Frank mantinha os olhos fixos na bússola improvisada que criara. Eles precisavam chegar à Ilha Angel, mas o mar tinha outros planos. Clarence começou a tirar a água que entrava no bote com uma caneca de metal. "Ela está cedendo, Frank", gritou Clarence acima do vento. As costuras de capa de chuva, unidas pelo calor dos canos, estavam começando a se separar sob a pressão e o frio extremo. O bote estava morrendo. Às 5 da manhã, o sinal de despertar ecoou em Alcatraz. O guarda da ronda matutina caminhou pelo bloco B, batendo casualmente nas grades.
Ao chegar à cela de Morris, ele olhou para dentro. "Ei, Morris, acorda!" Nenhuma resposta. O guarda usou o bastão para cutucar o que parecia ser o ombro do detento. A cabeça de Frank Morris rolou para o chão de cimento, o rosto de papel machê olhando para cima com olhos vazios e um sorriso de escárnio. O alarme de fuga disparou, um som gutural que não era ouvido na ilha há décadas. Em minutos, o FBI, a Guarda Costeira e a Polícia de São Francisco estavam em alerta máximo. Barcos cortavam a baía, helicópteros lançavam luzes sobre as águas, mas a névoa daquela manhã era como uma muralha de ferro. Nas horas seguintes, a busca rendeu pouco. Um remendo de borracha flutuando perto da Ilha Angel, um remo de madeira, uma carteira à prova d'água contendo fotos da família Anglin. A conclusão oficial foi rápida. Eles se afogaram. As correntes os levaram para o mar aberto. Mas não havia corpos. E para homens como Frank Morris, que calcularam cada polegada daquela fuga, o erro não era uma opção. No fundo do mar, ou caminhando em algum lugar sob novos nomes, eles haviam feito o que ninguém mais ousou. Eles transformaram a lenda de invencibilidade de Alcatraz em uma nota de rodapé na história. O sol que nasceu em 12 de junho de 1962 iluminou uma Alcatraz que nunca mais seria a mesma. A aura de invencibilidade da prisão das prisões havia evaporado junto com a neblina da manhã. O diretor Olin Blackwell, um homem de ferro, via-se agora diante de uma humilhação pública sem precedentes. J. Edgar Hoover, no comando do FBI, exigia respostas que as águas geladas da Bahia se recusavam a dar. A cela de Frank Morris tornou-se o local de crime mais estudado da história americana. Investigadores passavam dedos enluvados pelas bordas dos furos escavados, maravilhados com a precisão do trabalho. Eles encontraram o kit de fuga remanescente de Allen West, o homem que ficou para trás por alguns centímetros de concreto não removido. West, num misto de desespero e tentativa de salvar sua própria pele, entregou os detalhes, mas ele só sabia o plano até a borda da água. O que aconteceu depois que o bote de capas de chuva tocou o Pacífico era um buraco negro. A Guarda Costeira realizou testes exaustivos. Eles lançaram manequins na água no mesmo horário da fuga, tentando prever para onde a maré os levaria. Alguns foram arrastados para o oceano, passando por baixo da ponte Golden Gate. Outros ficaram presos nos redemoinhos perto de Lime Point. Mas a ciência tinha uma falha. Os manequins não remavam. Frank Morris não era um manequim. Ele era um calculista. Se o grupo tivesse remado com a força do desespero em direção à Ilha Angel, como indicavam os fragmentos de remo encontrados, eles teriam uma janela de 20 minutos antes que a hipotermia se instalasse. O FBI fechou o caso em 1979, concluindo que o trio morrera. A justificativa: nenhum deles possuía recursos financeiros ou laços sociais para sobreviver no submundo sem serem detectados. Mas o governo subestimou uma coisa: o silêncio de homens que aprenderam a viver nas sombras. Décadas se passaram. Alcatraz foi desativada em 1963, tornando-se um parque nacional, um museu de concreto para turistas curiosos. Mas nas frestas do tempo, evidências começaram a vazar. A família Anglin recebia flores anônimas em todos os dias das mães, durante anos. Não havia cartões, apenas o gesto. Em 2013, uma carta misteriosa chegou à delegacia de Richmond. A caligrafia era trêmula, de um homem velho. Meu nome é John Anglin. Eu escapei de Alcatraz em junho de 1962 com o meu irmão Clarence e Frank Morris. Eu tenho 83 anos e estou em péssimas condições. Eu tenho câncer. Sim, nós conseguimos naquela noite, mas por pouco. A carta afirmava que Frank havia morrido anos antes e estava enterrado sob um nome falso na Argentina.
O FBI analisou as impressões digitais e a caligrafia. O resultado foi inconclusivo. O mistério, em vez de morrer, ganhou uma nova vida digital. O ponto de virada mais chocante ocorreu em 1975. Um amigo de infância dos Englin, Fred Breeze, afirmou ter encontrado os irmãos em uma fazenda no Brasil. Ele apresentou uma fotografia. 2 homens de óculos escuros, cabelos grisalhos, parados diante de um grande formigueiro ou termiteiro em uma estrada de terra. Especialistas em reconhecimento facial do FBI e de empresas de tecnologia forense analisaram a imagem em 2015. Utilizando algoritmos modernos que comparam a estrutura óssea e a distância entre os pontos nodais do rosto, a conclusão era aterradora. A probabilidade de serem John e Clarence Englin era superior a 90%. Se a foto fosse real, o impossível teria acontecido. Os caipiras que aprenderam a nadar em pântanos e o gênio das fugas teriam cruzado continentes, vivendo uma vida de paz sob o sol tropical, rindo do rochedo que os tentou segurar. E quanto a Frank, o homem que planejou tudo nunca apareceu em fotos, nunca escreveu cartas, mas para quem o conhecia, isso fazia todo o sentido. Frank Morris não queria a fama, ele queria a saída. Para um homem com seu QI, a maior prova de sucesso não era ser encontrado, mas sim nunca mais ser visto. Se ele morreu nas águas da Bahia, ele se tornou parte da geografia de São Francisco. Se sobreviveu, ele se tornou o maior fantasma da justiça americana. A fuga de 1962 não foi apenas uma quebra de segurança, foi uma metáfora. Alcatraz representava a ordem absoluta, o peso do Estado sobre o indivíduo. Morris e os Englin representavam a faísca da vontade humana que recusa a extinção. Hoje, os turistas caminham pelas celas vazias. Eles tocam as grades de ferro e olham para os buracos de ventilação agora cobertos por telas de proteção. Eles tentam imaginar o som da colher raspando o concreto. O que realmente assusta as pessoas não é a possibilidade deles terem morrido, é a possibilidade deles terem vencido. Porque se 3 homens, armados apenas com colheres e capas de chuva, puderam derrotar a prisão mais segura do mundo, então as paredes que nos circundam, sejam elas físicas, sociais ou mentais, talvez não sejam tão sólidas quanto pensamos. A história de Alcatraz termina no fundo de uma baía escura ou em uma fazenda ensolarada no hemisfério sul. A verdade está escondida em algum lugar entre esses 2 extremos. Frank Morris, John e Clarence Englin não apenas escaparam de uma ilha de pedra, eles escaparam da própria mortalidade. Enquanto houver uma dúvida sobre o seu destino, eles permanecerão vivos, remando para sempre naquela névoa espessa, a apenas 1 centímetro da liberdade total. Eles não apenas fugiram de uma prisão, eles fugiram da história, transformando-se na maior incógnita do século XX. Alcatraz continua lá, uma carcaça de concreto e ferro que serve como lembrete de que nenhuma barreira é absoluta. Se Frank Morris e os irmãos Englin chegaram à costa ou se tornaram parte do oceano, talvez nunca saibamos com 100% de certeza. Mas o silêncio deles, por mais de 60 anos, fala mais alto do que qualquer confissão. Eles provaram que com paciência, engenho e a coragem de encarar o abismo, o impossível é apenas uma questão de tempo. Mas e você? Em qual teoria você acredita? Eles foram engolidos pelas correntes da Baía de São Francisco ou estão agora mesmo em algum lugar do mundo rindo de quem disse que era impossível? Se você é fascinado por mistérios que desafiam a lógica e histórias que a história oficial tentou enterrar, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal agora. Clique no botão abaixo para não perder nossa próxima investigação. Estamos mergulhando nos arquivos mais sombrios e nos enigmas mais bem guardados do mundo. Ative o sino de notificações. O próximo segredo que vamos revelar pode mudar a forma como você vê o mundo. Deixe seu comentário. Morris era um gênio ou apenas um homem com sorte?
quero saber a sua opinião aqui embaixo. Obrigado por assistir até aqui. No próximo episódio, vamos além do que os olhos podem ver. Até lá, mantenha-se curioso e questione tudo.